Pra você que gosta de falar que o Sr. Mr. Robert Pattinson é apenas aquele vampiro que brilha no sol da série Crepúsculo, eu sinto muito em lhe informar, mas você deixou de assistir muitos filmes bons nos últimos anos, porque o cara só vem arrasando e fazendo aí, ó, várias atuações brilhantes, entendeu? Bom, esse é sim um vídeo de explicando, a gente vai chegar lá, mas antes a gente vai falar de alguns outros aspectos. Inclusive aqui, ó, a minutagem, se você quiser pular direto pra explicação. Não pula para a explicação não, porque essa outra parte é importante. Eu queria aqui então falar do design de produção, essa palavra que fazia tempo que eu não usava nesse canal e foi muito zoado por ela, por vários... O Éder é o defensor do design de produção e das atuações mirim. Mas vamos começar aqui com uma curiosidade, com uma coisa que me chamou bastante atenção nesse filme, porque toda vez que a gente assiste um filme de espaço, é um grande cientista que vai viajar para lá, que vai salvar o planeta, ou são grandes pesquisadores que viajam para de alguma maneira trazer uma nova visão para a Terra. Nesse filme é totalmente um caminho oposto, né? São pessoas que estavam presas em pena máxima e elas são enviadas para o espaço, uma missão suicida, né? E o que você fala de design de produção? Isso já entra no design de produção, meu querido. Porque todos os filmes, de novo, de espaço que eu assisti, desde o começo, eu já acreditava que eles estavam no espaço. Nesse filme, eu demorei um tempo para comprar a ideia de que eles estavam no espaço. Não sei se foi por conta dos enquadramentos que foram utilizados, não sei se foi por conta da cor do filme, não sei se foi por conta em si do design de produção. Alinhando essas duas coisas que você disse, né? Acho que a gente pode pensar que talvez a sensação que o filme queria causar é que a gente tivesse mais vendo uma prisão do que de fato uma nave. Pode ser, faz sentido. E até mesmo os efeitos especiais do filme, não que eles não sejam rebuscados e tudo mais, mas me parecem que eles pertencem a um filme mais B, me parece que é um filme meio anos 90, porque aqueles efeitos eles não me convencem totalmente, mas isso não é um aspecto negativo. É mesmo o First Reformed, quando aqueles dois personagens... O filme que a gente também fez aqui na que é maravilhoso. Que quando aqueles dois personagens flutuam ali, aquilo não parece real. Mas ainda assim, aquilo faz parte da narrativa, você compra aquela ideia. Porque acho que naquele filme a coisa era muito racional, aquele era um único momento talvez de catarse dele, um meio destaque da realidade, que até o próprio sonho é meio assim, a gente não crê muito bem, então acho que ela faz sentido pra virada final, que a gente inclusive explica no vídeo. Exatamente. Lá. Não sei, acho que nesse filme é meio que uma identidade que ele toma, acho que isso faz parte da linguagem desse filme, até mesmo se a gente for pensar nesses temas que é um pouco mais gore, as coisas que acontecem lá pra frente, talvez nesse mundo dos prisioneiros, que também seria um mundo B. Então, não sei, acho que pra mim conversa. Mas não, eu acho que conversa, eu acho super pertinente. Mais uma vez, eu não acho isso um ponto negativo. Só me causou um estranhamento, mas é bom às vezes quando o cinema nos causa estranhamentos também, né? Bom, então depois desse momento de quase uma reflexão, de fato, agora a gente vai para o Explicando. Viu como era um ponto importante que eu gostaria de trazer aqui? O senhor Nathan quis me podar, não tô podando ninguém aqui. Sei. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar, na verdade, é sobre o título do filme, né? Porque a gente pensa nesse High Life. Qual que é a primeira coisa assim, mais óbvia que a gente pensa tratando-se de um filme de espaço? Seria uma vida nesse lugar alto, espaço sideral e tudo mais. Mas a gente também pode interpretar isso como se fosse uma vida superior, né? Porque não à toa os experimentos científicos que a personagem da Juliette Binoche faz, a gente pode até pensar numa certa eugenia, justamente essa pureza da raça, a gente justamente vai eliminando as pessoas que são ruins para deixar somente os melhores numa sociedade que seria a mais exemplar. Então se imagina que essa sociedade superior ficou lá na Terra, enquanto toda essa escória da humanidade é mandada para o espaço, quase que numa prisão perpétua, né? Exatamente. Quando é que eles vão voltar? Eles sabem que porque na verdade talvez eles saberiam ali que eles não iam voltar mais. No começo do filme você já percebe que talvez esses personagens tenham algum desvio de conduta ou que eles são um pouco estranhos e a construção da persona deles ela é feita aos poucos. A gente não sabe quem eles são. Exatamente. E é muito, muito interessante que você descobre o que eles fizeram ou o que alguns deles fizeram na Terra através das próprias ações que eles fazem. Então exatamente. Eles não precisam ficar falando. Isso é uma maneira muito genial de você conseguir resolver, sabe? Isso que sem ser óbvio. Exatamente. Isso que a gente tinha comentado sobre a nave parecer mais uma prisão, acho que é um reflexo desse sistema carcerário falido, talvez um comentário sobre isso, né? Ao invés de propor uma ressocialização do indivíduo, coloca vários deles juntos em situações de estresse, com muito conflito, e é o que acontece. Isso desperta o que há de mais imoral nesse ser humano, assim, de forma que ele incorre ao erro, né? Então, se numa primeira vez, quando ele cometeu esse erro, o que acontece? A sentença é uma prisão perpétua, esse segundo vai levar a pena de morte. Mas você falando disso, me ocorreu uma coisa, né? Porque além de moral, você leva o ser humano às ações mais primitivas e animalescas, né? Se você parar pra pensar, o grau de intensidade dessas ações vão aumentando a ponto de que todos eles morrem
no final sobra um deles, e a metáfora imagética disso é quando o ator, vivido pelo Robert Pattinson, encontra outra nave, e quando ele vai ver o que tem dentro, são o quê? Animais. É o são estado apenas mais animais. primitivo. Então você vê que aí ele faz uma equiparação aí entre o homem e esse animal. Mas né? você já foi muito rápido. Não foi muita... Desculpa ser um spoiler eu da queria justamente explicação. mostrar essa gradação de como ele vai sendo levado cada vez, porque eu acho que sim, você comentou sobre isso do estado primitivo do homem, tem inclusive uma frase que o Robert Pattinson fala no meio do filme, que é: não tente ir contra as leis da natureza, porque senão ela vai te punir. Isso a gente pensando que as leis da natureza seriam a natureza do homem, a natureza da sociedade, nesse microcosmo que é enviado pra lá, né? Teoricamente eles têm os mesmos códigos de conduta que existiam lá na Terra. Sim. Pra mim, esse filme ele discute justamente quando o homem ultrapassa esses códigos, as consequências dele, ou seja, os tabus. Porque a gente já entra aí naquela discussão, porque eles já estão longe da Terra, eles já estão descrentes de tudo, e a gente começa a se questionar o que eu devo fazer, o que eu não devo, como eu devo agir. Então você começa a pensar como seria essa reorganização dessa sociedade. Isso já me incorre outra coisa, desculpa. Claro, por não, favor. enfim. Porque conforme você vai assistindo o filme, você vai descobrindo as atrocidades que eles fizeram tanto na Terra quanto na nave, você não tem nenhum grau de empatia por nenhum dos personagens. Isso não é ruim não, isso eu falo por um lado positivo. Porque você começa a ter um julgamento moral. Você começa a pensar, porra, eu acho que esse cara tem que morrer mesmo. Será que ele tem que morrer? Mais uma vez aí você já deu um spoiler do que eu ia falar na grande conclusão aqui do Faz vídeo. parte, a gente não tem roteiro, a gente vai discutindo na hora. Guarda essa entendeu? informação que a gente vai falar mais pra frente, porque eu acho que isso despertar um sentimento na gente é vital pra grande conclusão do filme. Não, mas vamos voltar então a essa Bora. gradação, porque eu acho que a ordem das mortes na nave representa tabus cada vez maiores. Eu acho que assim, é fantástico isso, porque você vê que existe uma... Uma linha de raciocínio Exatamente, nas mortes, né? muito... Sim, em tudo no filme, assim, é tudo muito bem alinhado. Então aqui, a gente pegou todos os personagens na ordem que eles foram morrendo, vocês vão ficar vendo vários corpos mortos Bem aqui. assim, bem um programa bem pra família, a gente chama todo mundo pra Exato. assistir. Espero que o YouTube não desmonetize esse daqui. Vou pegar até a colinha, que são muitos personagens que morreram, né? Dá pra dividir acho que em uns 3 bloquinhos aqui. Vou explicar com calma, a gente vai dividindo aqui. Vamos lá. O primeiro bloquinho seriam aqueles tabus que hoje em dia na sociedade já estão sendo um pouco mais normalizados. O primeiro deles é da morte da Electra, que ela tá grávida, a gente não entende muito bem, a gente vê ela morrendo e depois a gente vê a personagem da Juliette Binoche pegando um bebê também morto. A gente pode entender nisso tudo como se fosse um aborto espontâneo. Ou seja, um tabu, hoje em dia, que é muito discutido, inclusive no STF, as coisas da vida. Exato. No Brasil, assim, estão discutindo muito. Alguns países já é legalizar tudo mais, no Brasil só para alguns casos. Então você vê que existe uma certa conscientização em torno disso, mas ainda é um tabu. A segunda pessoa que morre é o Chandra, que é aquele doutor que está na cama de hospital, ele tem uma coisa que começa a reagir no corpo. E o que acontece? A doutora, que é interpretada pela Juliette Binoche, pega uma injeção e comete eutanásia. Então, é outro tabu que hoje em dia também começa um pouco mais normalizado. Tem pessoas que são a favor, muita gente ainda é contra. Mas é muito mais normalizado que os próximos tabus já não são mais aceitos socialmente. O primeiro deles a morrer... Ainda bem que pelo menos esse não é aceito, né? O primeiro deles a morrer é o Ettore, que justamente ele estupra a menina e depois os caras vão lá e acabam com ele. E aí a gente já começa a entrar naquela questão que eu havia dito lá no começo, né? Porque até que ponto você começa a desejar a morte desse ser, porque o cara, porra, todo errado, estupra a moça lá, tipo, você fica com puta ódio dele, então quando ele morre, tipo, mas foi tarde, sabe? Isso daí, Assim. exatamente. Os próximos 2 personagens a morrer, que é a Boise e a Mink, são 2 personagens que ou matam uma outra pessoa, ou, enfim, tentam matar uma outra pessoa. Então, justamente o tabu do assassinato. Por que eu coloco nessa gradação o assassinato depois do estupro? Eu não tô tentando valorar, tô tentando Sim, ninguém tá falando qual aqui dor é que maior, exatamente. Tô tentando pegar do ponto de vista jurídico, né? A gente tá falando do sistema carcerário. E se a gente for pegar, por exemplo, a Constituição brasileira, qual que é o primeiro princípio, direito individual defendido pelo Estado? É a vida. É o bem mais importante de todo cidadão. Se você tira a vida de uma pessoa, por isso que muita gente é contrária à sentença de morte. Você está justamente privando o cidadão de exercer o princípio mais básico dele, né? Então, você tem esses 2 personagens. Um que tenta matar a companheira para fugir ali, depois é morta lá porque ela entra no buraco negro. E um outro cara que tenta matar a doutora Gibbs, que é a personagem que a Juliette Binoche interpreta. E aí o protagonista, por raiva, vai lá e mata ela. Então são 2 personagens que morrem pelo assassinato.
Bom, aí chegamos ao nosso terceiro lugar aí da Não, gradação. exatamente, que aí é a personagem mais terrível de todas, Que né? é justamente a doutora aí, interpretada Pela Juliette Binoche, porque além dos crimes dela terem sido péssimos na Terra, porque é algo que, além de uma mãe que mata os 2 filhos e depois mata o marido, lá na nave também ela tinha um comportamento totalmente arbitrário, ela matou outras pessoas. Ela tem um assassinato, tem um estupro. Sim, exatamente. E tem também, porque é a única personagem que a gente vê no filme cometendo uma espécie de zoofilia, né? Que é com aquela máquina ali que parece um cavalo. Cara, mas eu acho que aquela monta. cena, eu não sei se ela tá ligada exatamente à zoofilia, mas ela quebra uma série de outros tabus também, porque é uma Mas mulher é um tabu, porque é uma justamente. mulher de meia idade no cinema fazendo uma cena tão Não, exatamente. Sim. Representativamente é um tabu É um pra ta- gente. exatamente. Mas narrativamente, aquilo é como é se algo fosse como para eles uma é algo zoofilia. Bom, mas aí você pode me perguntar, por que todos os outros personagens, assim que eles cometem o tabu deles, eles morrem logo em seguida e ela comete tudo isso daí e não morre, só vai morrer aí com o suicídio, que é um tabu ainda maior. Porque não só tira a vida do outro, como você tá tirando a própria vida. né? Por quê? Teoricamente, ela tem meio que um selinho ali do Estado, como se ela estivesse fazendo esses experimentos científicos. Tem até uma cena, inclusive, que ela fala, só o meu crime é válido, né? Como se ela estivesse cometendo todas aquelas coisas dentro da nave, mas, teoricamente, é por um bem da ciência. Exatamente. Né? Isso é bastante curioso, porque ela é a única personagem ali de todos os outros. Se ela não tivesse cometido o crime que ela cometeu, ela seria parte de uma sociedade mais privilegiada. Exatamente. Porque ela é médica, cientista. E aí isso você entra em algumas consequências negativas que não os caras que pensam, não Darwin que pensam em evolucionismo, mas algumas pessoas viram no evolucionismo, porque justamente é eugenia. Então se tem seres que foram evoluindo com o tempo, então existe um evolucionismo social também. Algumas raças, algumas, enfim, sociedades que são mais evoluídas que outros de outros cantos do mundo. Então a gente pode ir meio que matando pelo bem da ciência, que é exatamente o que ela acaba reproduzindo nesse microcosmo no espaço. Então ela teoricamente ela tem um aval para cometer esses tabus, mas em determinado momento, quando ela comete o tabu mor, que seria esse suicídio, ela E acaba mesmo morrendo. porque ela também acaba sendo ali fazendo o papel da lei ali, né? Do que pode e o que não pode fazer lá dentro. Porque ela que rege toda aquela nave, ela que cuida de todo mundo. Então, por mais que ela seja uma pessoa errada, ainda assim é ela que acaba ditando as leis. Bom, aí a gente entra na nossa medalha de prata, que a gente tem o Cherny. Nossa, entre aspas, né? É que é mais uma vez um personagem que comete suicídio e que pra mim, é porque justamente, né, tá naquela coisa lá que ele deita no gramado, de repente ele desaparece. Uma imagem metaforizada, que pode significar muitas coisas, pra mim significa suicídio. Mas, por que eu acho que na gradação ele estaria acima da Juliette Binoche, que também comete suicídio, por exemplo? Inclusive os dois próximos, né? Porque você vê que esses dois personagens, eles seriam os mais civilizados dentro desse contexto. E mesmo assim, você vê aquele negócio da prisão, né? Quando você tá num lugar que é super estressante, você acaba incorrendo ao erro mesmo que você não quisesse, porque você não é ressocializado ali. Então, justamente, os que são mais puros também acabam sendo levados a cometer tabu e por isso eles são os últimos a morrer. Pra mim, essa teoria não faz muito sentido por conta desse personagem que você acabou citando, porque eu acho que dentro da trajetória dele ali no filme, eu acho que ele não faz nenhum crime dentro da nave. Suicídio. É que você pode questionar que não é um suicídio, mas exatamente. Eu acho que suicídio, nessa lógica... Eu questiono, seria eu não sei se foi um principal. suicídio de fato, porque ele some, mas e depois também por conta do próximo aí. Exatamente, mas mais uma vez, só pra reforçar, eu acho que é justamente esses 3 blocos que eu falei, né? Primeiro os tabus que são mais aceitáveis, depois os tabus inaceitáveis, e aí os tabus contaminando pessoas que seriam civilizadas. Isso pra mim seria o maior estágio. Mas por que você não concorda com esse último? Porque, no final, pra mim, o grande tabu disso tudo, que é justamente essa grande arco dramático que a gente acompanha desde o começo do filme, seria um caso de incesto. Então você que fez aquela cara de poker face ali no final, por que eu acho que é um incesto? Tem vários elementos ali, eu acho que já começa lá no final do filme, existir uma tensão sexual, que você vê uns olhares meio dúbios do Robert Pattinson, você vê a menstruação da menina que chega, então um elemento que aflora a sexualidade nessa menina, mas principalmente pela cena final, em que as últimas 2 frases, o Robert Pattinson vira pra ela e fala, shall we? Então, vamos? E ela olha com uma cara safada ali e fala, yes. É como se fosse um convite e justamente o que acontece, eles vão pra luz, eles vão pra aquele buraco negro, aquela coisa, então eles justamente morrem. Então se a gente for seguir por essa interpretação que a gente estava fazendo, por que eles morreram? Porque eles cometeram um tabu. E qual que seria esse tabu com todos esses indícios que a gente estava vendo? Cara, O olha, incesto. ou eu sou muito ingênuo, ou eu tô com pouca criatividade. Porque eu, de fato, não consegui enxergar o incesto ali. Mas o que você viu, então? Eu não sei o que eu vi. Na verdade, eu tenho que abrir meu coração aqui pra vocês também. Eu preciso raciocinar mais. Eu preciso, de fato, preciso pensar um pouco mais. Às vezes pesquisar
qual era a intenção do diretor, do roteirista, pra ver vamos lá. se me aflora aí outras linhas de Eu raciocínio. só queria dizer que e tal. essa ideia da intenção do diretor é um pouco perigosa, porque às vezes quando o filme tá pronto, ele tá pronto, a gente pode interpretar da forma que quiser, a partir dos elementos. Sim, eu mesmo digo isso. A gente lembrar até mesmo do filme Mãe, né? Que Sim. o Darren Aronofsky lá foi explicar um pedaço do filme e tal. E a gente, no nosso vídeo que a gente fez, a gente teve uma interpretação completamente diferente. Mas eu não tô dizendo que o que ele quer dizer é uma verdade absoluta. Mas enfim, eu posso completar então com Complete. a grande lá, o spoiler que você já tinha dado. Diga. Então só lembrando, você tinha comentado sobre a gente não se empatizar com os personagens e até desejar que eles morressem, né? Então, no final desse percurso inteiro, eu acho que... Ok, isso é mais uma inferência minha, mas você pode imaginar que o filme está confrontando os nossos próprios tabus, porque a gente está desejando a morte alheia. Então, no final disso tudo, a gente está, além dos personagens estarem lidando com os tabus, teoricamente, nessa sociedade que estaria fora dessa nave, que estaria na Terra vendo tudo isso, também comete esse tabu por desejar isso. Então, eu acho que pra mim o filme, ele, enfim, fecha completamente tudo e eu acho maravilhoso. É isso, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem também desse filme. E outra coisa também que eu queria lembrar a gente faz esses vídeos aqui, mas obviamente, assim como a diretora não tem a verdade absoluta, a gente também não tem. Quem somos nós na fila do pão, minha gente? Exatamente. Então, por favor, primeiro, digam se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês concordam parcialmente aqui, que nem eu sou nosso colega, ou mesmo deem as suas interpretações do filme. A gente que às vezes vocês dão umas interpretações, cara, que eu fico assim, exatamente. Poxa, como eu não pensei nisso, sabe? Exatamente. A gente tá super aberto aí pra ler maneiras. e discutir mais a fundo também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter nos assistido até agora. E por mais filmes aí com Robert Pattinson. Por mais filmes. Gente, tá chegando The Lighthouse do Robert Eggers. Tá chegando The Lighthouse e para de julgar o menino por fazer o Batman. Ele vai fazer um bom Batman. O filme do Batman só vai ficar ruim, não é pelo Robert Pattinson. É pela DC. É pela DC, que é uma merda. Falei. DC Beijos, é uma abraços. merda. Beijos e abraços. Valeu. Tchau.